Oi, queridos, tudo bem? Como é que vão de estudo de aborto e de lesões corporais? Estamos aqui na nossa terceira videoaula para falar agora dos crimes contra a honra. Aquela história de que, no geral, a gente não sabe qual a diferença entre eles, passou alguma raiva com alguém e diz logo: vou te processar por calúnia, injúria e difamação. Diz logo os três, porque não sabe qual é o que se aplica à situação, né? Então, joga os três e o que colar, colou. Hoje a gente vai aprender justamente a diferença entre esses crimes de calúnia, difamação e injúria, porque nós, como operadores do direito, não podemos nos dar ao luxo de sair por aí dizendo que vamos processar alguém por calúnia, injúria e difamação, né? Ou calúnia, difamação e injúria na sequência do Código Penal. Vamos aprender essa diferença e ver que se tratam de institutos diferentes, embora todos eles direcionem a conduta a atingir a honra de alguém, mas essa honra pode ser objetiva, pode ser uma honra subjetiva, e também há diferenças entre esses crimes, porque alguns tratam da narrativa de fatos difamatórios, da narrativa de fatos tidos como criminosos e, portanto, caluniosos, ou então não da narrativa de fatos, mas da conceituação, da qualificação, de adjetivação negativa, depreciativa, tá bom? E eles também possuem penas diferentes, obviamente, a partir da gradação de gravidade de cada um, e, além disso, há institutos que podem ser aplicados a uns e não podem ser aplicados a outros. Então, além de aprender a diferença e as características particulares de cada crime contra a honra, a gente ainda vai falar também sobre alguns elementos que agregam os crimes contra a honra, como a hipótese de exclusão da ilicitura, exclusão do crime, quando é que não constitui o crime. Vamos trabalhar também a retratação, vamos trabalhar a exceção da verdade e também a exceção da notoriedade. Vamos trabalhar a questão das ações penais, como é que funcionam esses crimes contra a honra, entre outros elementos, também as imunidades, entre outros elementos. Então, eu vou compartilhar mais uma vez a tela para a gente acessar o nosso material didático na tentativa de tornar tudo isso um pouco mais fácil de compreender. Tudo bem? Pois bem, vamos lá. Crimes contra a honra, nosso material, parte 3 da videoaula 3. Deixa eu ver se a tela aumenta aqui. Pronto. Lá vamos nós. Crimes contra a honra. Quais são os crimes contra a honra que a gente tem no Código Penal? A gente tem no artigo 138 crime de calúnia, no 139 o crime de difamação e no 140 a gente tem o crime de injúria, institutos completamente diferentes. Vocês podem perceber que pela previsão das penas, eles foram alocados no Código Penal em listagem por ordem de gravidade. A calúnia é o crime mais grave dos crimes contra a honra, com detenção de 6 meses a 2 anos. A difamação é o mediano, com detenção de 3 meses a 1 ano, enquanto que a injúria é o menos grave de todos, com previsão de detenção de 6 meses, de 1 a 6 meses ou multa. Veja, nesse caso aqui, pode ser aplicada uma pena privativa de liberdade, mas também pode ser aplicada só uma pena de multa, tá bom? Lembrando também, aí na última observaçãozinha, que os institutos que estão previstos entre o 141 e o 144, eles podem ser aplicados de maneira distinta a esses crimes contra a honra. Então, vamos lá. Qual é o fundamento dos crimes contra a honra? Onde é que eu encontro o fundamento para a criação, para a edição, para a configuração não, na verdade, para a tipificação dessas condutas?
Eu encontro esse suporte, esse subsídio no artigo 11 da Convenção Americana dos Direitos Humanos, falando sobre a proteção à honra ou à reputação. Também encontro suporte no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, dizendo que são invioláveis invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa, e ainda fazendo a seguinte previsão: assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, se houve uma violação à honra na forma dos artigos 138 a 140, eu posso processar criminalmente o meu ofensor e, além de vê-lo punido pelo crime que praticou, ainda faço jus a uma indenização pelos eventuais danos que eu vier a sofrer, morais ou de natureza material. Além da previsão dos crimes contra a honra nos artigos 138, 139 e 140, a gente também tem previsão de crimes contra a honra na legislação especial. O Código Penal Militar traz os seus próprios crimes contra a honra no 214, nos artigos 214 a 221. O Código Eleitoral também faz essa previsão e a Lei de Segurança Nacional, por exemplo, quando o crime é praticado dentro daquelas circunstâncias que afetam a segurança nacional. Já não é mais um crime que afeta só a honra, o decoro, a imagem de uma pessoa. É um crime que afeta a própria segurança nacional na forma do artigo 26. E o que seria um crime contra a honra? O que seria, na verdade, a honra de uma pessoa? A honra é o bem jurídico defendido pelos crimes do 138 a 140. E ela é defendida em vários locais do mundo, alguns com uma intensidade mais forte, outros com uma intensidade mais fraca. A gente vê que no Código Penal com uma intensidade um pouco mais fraca, porque o regime é o regime de detenção, as penas são penas pequenas, chegando inclusive à possibilidade de não aplicação de uma pena privativa de liberdade, mas uma de multa no crime de injúria. Em alguns lugares do mundo, eles são punidos com mais severidade, porque a honra é algo muito sério, a exemplo dos países do Oriente Médio, e um exemplo que a gente trouxe aqui, tirado da doutrina, exemplo dos samurais, que levam muito a sério a questão da honra. O que seria, então, a honra? Conjunto de atributos dispostos a respeito de uma pessoa capaz de valorar a sua autoestima ou a consideração perante a sociedade. Olha só, são aquelas características, aqueles atributos que a gente tem que são capazes de nos valorar a nós mesmos, a gente, em relação ao conceito que a gente tem da nossa própria pessoa, o que eu penso a meu respeito, de acordo com as minhas características, ou que as pessoas pensam ao meu respeito, de acordo com as minhas características ou com os meus atributos. Você não tem como estabelecer um critério único de honra em países distintos e também não tem como fazê-lo num país único, mas com tanta diversidade cultural como é o país, como é o Brasil. A gente tem conceitos que são usados com normalidade, no dia a dia das pessoas, sem qualquer sobressalto, em algumas regiões, e em outras regiões essa mesma expressão, esses mesmos termos podem ser vistos como ofensivos. E aí eu trouxe para vocês aqui a questão da conceituação da Bahia, né? Que se chamam, as pessoas no convívio lá, se chamam por neguinha, se chamam por miseráveis, ou putão, ou ordinária, e para eles isso é comum, inclusive a letra de música, né? Quem nunca ouviu El Chan com o Padre Washington chamando as pessoas de ordinárias, geralmente mulheres, e as mulheres felicíssimas, dançando, rebolando, descendo até o chão. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa diversidade cultural da gente
porque em alguns lugares aquele termo pode ser ofensivo, mas em outros lugares aquele termo é um termo comum. Então, não há como a gente estabelecer um conceito único do que seria honra para um país nas proporções do que nós temos, tá? Então, cuidado com essa questão da diversidade cultural. Esses crimes contra a honra, eles são repartidos de acordo com qual honra, além de outras repartições, claro, de acordo com a honra que eles visam atingir. A gente tem a honra objetiva, que é aquele conceito que as pessoas têm a nosso respeito. Então, o que pensam sobre mim é a minha honra objetiva. O que eu penso sobre mim mesma, o conceito que eu tenho da minha pessoa é a minha honra subjetiva. Então, a gente precisa fazer essa distinção inicial do que é honra objetiva e do que é honra subjetiva, porque alguns crimes pretendem defender a honra subjetiva, como a injúria, e outros crimes pretendem defender, tutelar a honra objetiva, como é o caso da calúnia e da difamação. Essa honra, que a gente tanto fala, ela pode ser conceituada como uma honra de dignidade, que são aqueles atributos morais, de honestidade, de bons costumes que a pessoa tem. E eu poderia ofendê-los utilizando o crime de injúria, por exemplo, chamando a pessoa de imoral, de ladrão, de desonesto. Então, aqui eu tenho a honra de dignidade. Mas a gente também pode falar sobre uma honra decoro, e essa vai falar não sobre os nossos atributos morais, mas sobre os nossos aspectos físicos, intelectuais, sociais. Então, eu posso injuriar alguém chamando-o de desengonçado, gordo, careca, burro. Tudo isso seriam ofensas à honra, decoro, referente, então, a atributos físicos ou intelectuais. E eu também tenho a classificação de honra comum ou honra profissional. A honra comum relativa a qualquer cidadão mediano. A honra profissional, ou também chamada de especial, é aquela que diz respeito ao exercício funcional de algumas pessoas. Então, eu vou chamar um advogado de meia pataca, advogado de porta de cadeia. Essas expressões são expressões que pretendem denegrir, minimizar a atividade daquele advogado, minimizar a sua qualificação como advogado. E aí eu posso direcioná-la também a outros profissionais, tá? Classificaçãozinha só a título de curiosidade. Agora a gente vai trabalhar a questão do elemento subjetivo. Qual é o elemento subjetivo dos crimes contra a honra? Qual é a motivação do agente? Qual é a intenção do agente? Se é que ele possui alguma intenção. Então, a gente vai ver da leitura dos artigos 138 a 145 que o único elemento subjetivo dos crimes contra a honra é o dolo. Não existe um crime contra a honra na forma culposa porque não há previsão. E a gente sabe que a culpa só existe se houver previsão expressa. Então, elemento subjetivo dos crimes contra a honra, qualquer dos três, é o dolo, e não é um dolo simples, é um dolo com uma finalidade especial de agir. Ele tem, o agente, um fim especial, uma intenção especial. Por quê? Na calúnia, ele tem o ânimos caluniante, o ânimos de caluniar. Na difamação, ele tem o ânimos difamante, de difamar. E na injúria, ele tem o ânimos injuriante, de injuriar. Por isso que a gente chama esse dolo de um dolo com um fim especial de agir, tá? Mas não haverá delito, não haverá crime contra a honra quando eu falar em ânimos narrandi, ou seja, eu estiver narrando fatos, fatos que aconteceram da maneira como aconteceram. Então, aqui eu não posso falar em crime contra a honra. Também não haverá crime contra a honra
quando o ânimo, o dolo do agente for de criticar de maneira objetiva e sincera, como a gente tem, por exemplo, a hipótese de exclusão do crime de não acontecer o crime, de não ser tipificada a conduta em decorrência de uma crítica literária. Temos também que o animus defendendi, você defender alguém, e para defender alguém você praticar eventualmente alguma ofensa contra outrem, a gente não teria, via de regra, um crime contra a honra. Seu intuito não era ofender, seu intuito era defender alguém, embora para isso você tivesse ofendido a outra pessoa. Porque o crime contra a honra, qualquer das modalidades, ele pede essa finalidade especial de agir. Então, eu estou falando para ofender. Se eu não estou falando. E aí, quando eu digo falando, é outra hipótese, tá? Os crimes contra a honra não precisam ser só falados, podem ser por escrito, podem ser por gestos, mas aí eu estou dando o exemplo de, se eu estou falando para defender alguém, a minha finalidade não é ofender a um terceiro, eu também não tenho crime contra a honra. Também não haverá crime contra a honra quando o ânimo for de corrigir, de educar, de ensinar, nem quando for de retorquir, rebater ou argumentar, ou muito menos quando houver um ânimo jocante, uma brincadeira, uma troça, eu tenho intimidade com alguém e brincando eu chamo essa pessoa de gordinho, é o meu amigo que de fato é gordinho e a gente se trata assim. Então a gente brinca, ele me chama de gordinho, eu o chamo de gordinho, de repente ele chama a mim, sei lá de quê, cabeçuda, é um apelido que nós temos entre nós, é uma brincadeira que se estabeleceu entre nós, então aqui eu também não posso falar, obviamente, em crime contra a honra, tá bom? E aí, aproveitando esse ensejo, é preciso falar também do consentimento do ofendido. A honra é um bem jurídico de modulação diferenciada, de modulação profunda na sua disponibilidade. Eu chamar o meu amigo de gordinho não é ofensivo para ele, porque ele não se sente ofendido com aquilo, ele consente com esse chamamento. Mas chamar a outrem de gordinho com quem eu não tenho intimidade pode parecer ofensivo. Então, o mesmo termo, na mesma localidade, que para um pode parecer ofensivo, para outro pode não parecer ofensivo. E se eu tenho o consentimento de quem deveria sentir-se ofendido, então eu não tenho, obviamente, o crime contra a honra. Se ele anui com esse chamamento, eu não posso falar em crime contra a honra. Lembrando que, se o consentimento é lembrando que caiu aqui, voltou automaticamente, não sei exatamente o que foi que aconteceu, creio e espero sinceramente que a gravação esteja continuando desde o início, tá? O que houve aqui foi que o Zoom saiu do ar, mas voltou. Então, vamos voltar lá para o nosso consentimento do ofendido. Então, se esse consentimento do ofendido ele é dado após a prática do crime, ele vai funcionar, em verdade, se o consentimento do ofendido é dado após a prática do crime, ele vai funcionar, na verdade, como uma exclusão de tipicidade, né? Se eu já chamo o meu amigo de gordinho com o consentimento dele, eu não vou falar em crime. Agora, se ele não me deu esse consentimento antes, eu chamo de gordinho, depois ele consente, aí eu estou falando em exclusão da tipicidade. Na verdade, em ambos há uma exclusão da tipicidade, né? O consentimento do ofendido, ele vai funcionar como uma exclusão de ilicitude supralegal. Mas aqui está falando sobre consentimento do ofendido como exclusão de tipicidade. Isso. Se ele for anterior, confundi aqui. Se o consentimento do ofendido for anterior, obviamente exclui a tipicidade, é o que eu vim dizendo. Se ele consente que eu chame assim, todas as vezes em que eu chamar não haverá o crime.
Agora, se o consentimento é posterior à ação, aí eu tenho uma causa extintiva de punibilidade. Vai haver aqui é que houve um crime, mas que posteriormente ele consentiu, portanto, é como se ele tivesse renunciado ao direito de me processar. Haverá extinção da punibilidade. A gente também precisa falar sobre as imunidades, porque a gente sabe que determinadas pessoas, pela função que exercem, possuem imunidades e, portanto, podem se expressar dentro de certos limites, falando, proferindo palavras que poderiam caracterizar os crimes contra a honra, mas não o caracterizarão em função dessas imunidades. Então, a gente tem, no primeiro momento, as imunidades parlamentares, senadores, deputados federais, estaduais, distritais e vereadores, que não respondem por delitos de opinião, ou seja, eles não respondem por crimes contra a honra, por apologia ao crime ou qualquer outro cabível através dos atos comunicativos. Significa dizer que essas pessoas podem sair por aí praticando condutas típicas do 138, 139, 140? Não. Há limitações para isso. E o artigo 53 da Constituição Federal diz que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Aí vem o STF e diz que essas inviolabilidades, elas não são presumidamente absolutas, né? Eles podem proferir as suas opiniões, podem, mas eles precisam proferir essas opiniões dentro do exercício funcional, enquanto agentes públicos exercentes dessas funções estabelecidas aí como senadores, deputados estaduais, federais, distritais ou vereadores, tá? Também tem que se fazer uma observação relativa aos vereadores em especial, porque o artigo 29 da Constituição Federal, em seu inciso 8º, fala que os vereadores são invioláveis, mas ela traz limitações, dizendo que eles o serão por opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, se não estiverem exercendo, naquele momento estão agindo como pessoas comuns, aí eles não têm direito a essa inviolabilidade. E mais, dentro da circunscrição do município. Então, se o cidadão é vereador de Araritina e ele chega em Cubi, ou chega em Oricuri, ou chega em Trindade e profere opiniões negativas que ofendem a honra de alguém, aí nesse momento eles vão responder pelo crime contra a honra. Por quê? Porque não estão no exercício da função e também não estão na circunscrição do seu município. Então, vejam que existe a imunidade, mas essa imunidade não é tão absoluta, principalmente para os vereadores. Já em relação aos deputados, o STF tem entendido que poderia ser em qualquer âmbito espacial, porque a própria Constituição não faz essa ressalva. Também temos a questão das imunidades dos advogados, dos magistrados, entre outras tantas previstas na legislação especial. Em relação aos advogados, a gente sabe que no Estatuto da Advocacia, na Lei 8906 de 94, no artigo 7º, em seu parágrafo 2º, há a seguinte previsão: o advogado tem imunidade profissional não constituindo injúria e difamação puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções pelos excessos. A leitura inicial trazia, a redação inicial trazia a previsão de que os advogados teriam imunidade profissional em relação a calúnia, injúria e difamação, mas o STF julgou inconstitucional a previsão da calúnia, retirou a calúnia do texto, então hoje a imunidade dos advogados é só relativa à difamação e injúria. Então, a
respondem por desacato e respondem por calúnia. Na verdade, a previsão era com desacato, tá? Não tinha previsão para calúnia, não. Então, a STF julgou inconstitucional a questão do desacato. Então, hoje, o advogado responde por desacato e responde por calúnia. A imunidade dele fica adstrita aos crimes de injúria e difamação. Então, vamos agora começar a estudar propriamente os crimes contra o ímpio. O primeiro deles, e o mais grave, é o crime de calúnia, previsto no artigo 138 do Código Penal. Diz a expressão do 138: caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Vamos lá. O que é caluniar alguém? Caluniar é ofender a honra, isso a gente já sabe. E ofender aqui a honra objetiva, o que as pessoas pensam a meu respeito. E como é que eu vou ofender a honra objetiva de alguém através de uma calúnia? Eu vou narrar um fato definido como crime. Para que seja calúnia, é preciso que haja narrativa de um fato. Não se calunia ninguém imputando a ele uma qualidade depreciativa. Eu não posso falar de calúnia chamando alguém de ladrão. Fulano, você é ladrão. Eu não posso dizer que isso é uma calúnia, porque quando eu adjetivo a pessoa, eu estou cometendo uma injúria. Quando eu calunio, eu preciso narrar o fato. Então, eu preciso dizer, olha, fulano, no último dia de aula presencial, sabendo que as aulas seriam suspensas, ele subtraiu o celular do colega cicrano e ficou para si com esse celular. Eu estou dizendo que fulano fez o quê? Eu estou narrando, dando características nessa narrativa de um crime de furto praticado por fulano. Então, isso seria calúnia. A calúnia pede uma narrativa e que essa narrativa seja relacionada à ocorrência de um crime. Não pode ser contravenção, porque a lei fala em crime. Então, essa narrativa não é só dizer, olha, fulano furtou um celular. Isso não é necessariamente uma calúnia. A calúnia pede essa narrativa dos fatos, dizendo quando e como a coisa aconteceu, tá? Então, bem jurídico tutelado na calúnia é a honra objetiva. Sujeito ativo, quem pratica? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode praticar o crime de calúnia, não se exige uma condição especial. Em relação ao sujeito passivo, quem é ofendido? Aí eu tenho também qualquer pessoa. E quando eu falo em qualquer pessoa, aqui eu posso incluir, inclusive, as pessoas jurídicas, quando eu imputo a elas a prática de crimes ambientais. Então, se eu digo que uma determinada pessoa jurídica praticou um crime ambiental que eu sei que não praticou, só para ofender a sua integridade moral, então eu também pratico um crime de calúnia. Também podem ser vítimas de calúnia pessoas com deficiência mental ou mesmo menores de idade. Então, se eu digo que o filho de um conhecido de 15 anos, de 12 anos, subtraiu o celular de um colega em determinada ocasião, eu também estou praticando calúnia, porque, embora ele não possa ser réu numa ação criminal por furto, eu estou denegrindo a honra desse adolescente ou dessa criança, imputando a ele a prática de um fato criminoso. Também podem ser vítimas do crime de calúnia pessoas já desonradas. Então, pessoas depravadas, prostituídas, marginais, não interessa a condição da pessoa. Se eu ofendo a sua honra objetiva, imputando a ela falsamente a prática de um crime, através de uma narrativa, lembrem, eu tenho que narrar o fato, como se desenvolveu aquela ocorrência criminosa, para que se configure a calúnia. Então, além da previsão do tipo penal aqui no caput, eu tenho essa outra previsãozinha aqui de uma figura equiparada,
dizendo que também vai responder pelo crime de calúnia aquela pessoa que, não tendo proferido a inverdade, ela levar adiante essa inverdade, ela propalar a verdade. Veja, na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, a propala divulga. Então eu digo na turma de vocês, olhe, fulaninho, naquele dia, subtraiu o celular do colega naquelas condições. Você sabe que não é verdade, o que é que você faz? Leva adiante. Pega aquele coleguinha com quem você anda no ônibus para ir para a faculdade e diz, olha, você está sabendo que fulano fez isso no dia tal, dessa forma? Aí o coleguinha do ônibus já conta para outro coleguinha do ônibus. Então, não foram vocês quem inventaram essa narrativa, mas vocês levaram adiante. Então, vocês vão responder da mesma forma que eu que inventei a narrativa pelo crime de calúnia, tá bom? Parágrafo 2º. Não é possível a calúnia contra, aliás, é punível a calúnia contra os mortos. Isso aqui é muito interessante, gente. Sabe por quê? Porque a pessoa a quem eu estou imputando aquele fato negativo, aquele fato criminoso, ela já está morta. Então, por que é possível a calúnia contra os mortos? Porque na calúnia eu estou defendendo a honra objetiva, o que as pessoas pensam a respeito daquele a quem eu estou ofendendo. Então, quando eu digo que um sujeito já falecido praticou um crime que eu sei que ele não praticou, através dessa narrativa pretendendo ofender a sua dignidade, eu estou ofendendo a família, a honra da família, a memória que a família tem desse cidadão. Então, por isso, é possível a calúnia contra os mortos. O único crime contra a honra possível contra mortos é a calúnia, tá? Não há injúria contra mortos, não há difamação contra mortos. E o parágrafo 3º, que vai falar sobre a prova da verdade. Mas isso eu vou falar mais adiante, porque eu acho que ainda tem algumas coisinhas gerais para trabalhar antes de chegar lá. Então, essa é a disposição do crime de calúnia, 138 trazendo a conduta, o parágrafo 1º falando da figura equiparada, o 2º falando da calúnia contra mortos, e o 3º falando da exceção da verdade, ou prova da verdade. Então, o que é imputar? O fato precisa ser determinado específico, como eu já disse, precisa ser criminoso, contravenção não é calúnia, pode caracterizar uma difamação. O fato precisa ser mentiroso, deve ser mentira sobre o fato ou sobre o autor do fato, e ela pode ser, a calúnia praticada, de forma livre, de qualquer maneira. Verbal, escrita, desenho, mímica, implícita, explícita, enfim. É tipo Neston, invente a sua maneira, né? Quando é que a minha calúnia vai ser explícita ou inequívoca? Quando o fato é comunicado de forma clara, sem rodeios. Fazer uma afirmação falsa de que a pessoa realizou determinado fato criminoso. Quando é que ela vai ser equívoca ou também chamada de implícita? Quando eu deixo subentendida aquela ideia. Eu não comunico o fato de forma clara, objetiva. Qual é o exemplo? Falar por parábolas, falar por metáforas, conferir todos os dias a bolsa do empregado, né? E ela pode ser ainda uma calúnia reflexa, ou seja, eu falo direcionada a uma pessoa, aquela ofensa que eu reputo a uma pessoa, ela vai refletir em outra. Veja só, se eu disser, por exemplo, fulano corrompeu os funcionários do cartório tal de Araripina, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que ele é um corruptor, ele corrompeu pessoas. Mas de forma reflexa e indireta, o que é que eu estou dizendo? Que os funcionários do cartório são corrompidos. Eles foram corrompidos pelo corruptor. Então, na minha intenção de atingir a honra de um, eu acabei atingindo a honra de outros também. Entende? Como é que seria isso na injúria, para ficar mais claro?
Se eu digo a um cidadão, você é um corno, o que é que eu estou fazendo? Ofendendo a dignidade dele, a honra subjetiva. Mas o que é que eu estou fazendo também de forma reflexa, dizendo que a esposa é uma adúltera, sem dizer sequer uma palavra sobre ela. Então, isso é o crime contra a honra de forma reflexa, ok? Já falamos da figura equiparada, né? Quem leva adiante a notícia, divulga, propala. Já falamos da calúnia contra os mortos. O elemento subjetivo, que é o dolo, nós já falamos também. E em relação à consumação e tentativa. Quando é que eu posso falar em consumação ou tentativa? Ele vai se consumar quando o delito de calúnia? A gente sabe que ele é um delito que pretende tutelar a honra objetiva, que as pessoas pensam a meu respeito. Então, quando é que esse crime vai se consumar? Quando o terceiro tomar conhecimento. Quando alguém que não a vítima tomar conhecimento. Porque aquela pessoa já vai ter uma percepção sobre a minha vítima de forma diferenciada, equivocada em função do que eu falar. A honra dele estará, então, maculada perante a percepção de terceiros. Posso falar em tentativa? É difícil, mas também não é impossível. Seria, por exemplo, quando a ofensa fosse trabalhada de forma escrita, através de uma carta que tenha sido direcionada, mas interceptada. Então, eu mandei uma carta para um determinado grupo, uma determinada repartição, uma empresa, onde no conteúdo da carta havia ofensas a uma determinada pessoa. Mas essa carta foi interceptada. Então, eu poderia falar aqui numa tentativa, embora não seja comum. Em relação ainda à calúnia, a gente tem a exceção da verdade, que é aquela previsão do parágrafo 3º. Eu disse, eu vou falar para vocês um pouquinho mais adiante. Então, chegou o momento aqui de falar da exceção da verdade. O que é a exceção da verdade? A exceção da verdade é um meio facultativo de defesa. Cabe àquele que ofendeu provar que aquilo que ele disse é verdade, como defesa para não ser condenado pelo crime de calúnia. Então, eu disse que fulano havia subtraído o celular de cicrano na sala de aula no último dia na faculdade. Então, o que eu vou fazer aqui quando eu for processada pelo crime de calúnia? Eu vou apresentar a minha exceção de verdade como defesa, dizendo que aquilo que eu disse é verdade, pretendendo então provar que o que eu disse é verdade. Então, a exceção de defesa, a exceção de verdade, é um meio de defesa daquele que é processado pelo crime de calúnia. E a previsão dele está lá no parágrafo 3º do 138. Significa dizer que eu narrei um fato ofensivo e aí fui processada, então nesse momento o que é que eu vou fazer? Me defender através de uma exceção, dizendo, olha, aquilo que eu disse é verdade. É regra a exceção da verdade para calúnia. Tem 3 exceções. Exceto nessas 3 exceções, a regra é que se aplique a exceção da verdade à calúnia. Já na injúria não é regra, ela entra como exceção. Só cabe exceção da verdade na difamação em algumas hipóteses pontuadas. E na injúria não cabe exceção da verdade de forma alguma. Então, é o mesmo instituto que se aplica de forma diferenciada para os 3 crimes contra a honra. Exceção da verdade na calúnia é regra, exceção da verdade na difamação é exceção, e exceção da verdade na injúria não cabe, não se aplica. Então, se a gente sabe que a exceção da verdade na calúnia é regra, quais são as suas exceções? Quando é que eu não posso usar a exceção da verdade como meio de defesa? Aí o legislador estabeleceu. Não cabe a exceção da verdade quando o crime que eu digo que alguém praticou é um crime de ação privada e esse sujeito não foi condenado por sentença irrecorrível. Então, eu só posso dizer
Aliás, eu não posso usar a exceção da verdade enquanto esse sujeito ainda não tiver sido condenado de forma irrecorrível em ação privada. Eu não posso usar. Eu só poderia usar a exceção da verdade com a sentença condenatória. Olha, o que eu estou dizendo é verdade, tanto é que ele foi condenado. Está aqui a sentença de condenação irrecorrível, tá? Outra hipótese que não cabe a exceção da verdade, quando o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1º do 141. Aliás, no inciso 1º do 141. Exatamente. Quem é a pessoa do inciso 1º do 141? Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Significa dizer que se eu pratico a calúnia contra o presidente da República ou contra chefe de governo e não é chefe de Estado, se eu pratico a calúnia contra essas pessoas, eu não tenho o direito de usar a exceção da verdade. Eu não posso pretender provar a verdade contra o presidente da República ou contra um chefe de governo estrangeiro, tá? Também não cabe. E a terceira hipótese, quando, sendo crime de ação pública, o sujeito foi absolvido por sentença recorrível. Então, quando é que eu não posso usar a exceção da verdade? Se a ação é privada, se o sujeito ainda não foi condenado em definitivo. Se a ação é pública, e aí quando eu digo a ação, não é a que eu respondo, é o crime que eu imputei a ele. É um crime de ação penal pública ou privada. Se privada, ele precisa ter sido condenado por sentença irrecorrível para que eu use a exceção da verdade, senão eu não posso usar. E se ela é pública, o crime que eu imputei a ele é um crime de ação penal pública, ele precisa não ter sido absolvido por sentença irrecorrível. Porque se o judiciário o sentenciou dizendo, olha, ele está absolvido, ele não cometeu esse crime, eu também não posso provar a verdade. Como é que eu provo a verdade se o judiciário já disse que ele não cometeu o crime que eu disse que ele cometeu? Então, por isso, essas exceções, a aplicação da exceção da verdade nos crimes de calúnia, ok? Além da exceção da verdade, eu tenho também um outro instituto chamado de exceção de notoriedade dos fatos. E esse já não está no Código Penal, ele está no Código de Processo Penal. E o que é essa exceção de notoriedade? Também é um mecanismo de defesa de quem está sendo processado por um crime contra a honra, mas aqui eu já não pretendo provar que é verdade o que eu digo. O que eu pretendo aqui é provar a notoriedade do que eu disse. Ou seja, o que eu disse, todo mundo já sabe, todo mundo já comenta. Eu não disse nenhuma novidade. Por isso, eu vou provar que o que eu falei já é notório, já é de conhecimento público, embora não seja verdade. Na exceção da verdade, eu quero provar que o que eu disse é verdade. Na exceção de notoriedade, eu não quero provar que é verdade. Eu quero provar que eu só repeti o que as pessoas já falam, o que as pessoas já têm conhecimento. Não há novidade no que eu disse. Então, eu tenho esses dois mecanismos de defesa para quem é processado pelo crime contra a honra, um no Código Penal e um no Código de Processo Penal. A exceção de notoriedade, ela pode ser aplicada aos 3 crimes contra a honra, tá? A previsão do 523 do CPP se aplica a calúnia, injúria e difamação. Já a exceção de verdade só se aplica como regra à calúnia e como exceção à difamação, mas não se aplica às injúrias. Ainda sobre o crime de calúnia. A gente finalizou o estudo do 138, o 139 fala sobre difamação, o 140 fala sobre injúria. Do 141 em diante, 141, 2, 3, 4, a gente tem previsões comuns, disposições comuns aos crimes. E a gente começa essas disposições comuns no 141 falando sobre causas de aumento de pena.
Então, essas hipóteses aqui que faz com que as penas sejam aumentadas de 1/3, elas se aplicam indistintamente à calúnia, à difamação e à injúria. Vejam, as penas combinadas neste capítulo, ou seja, as penas de difamação, de injúria e de calúnia, serão aumentadas em 1/3 se o crime é cometido, contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. 2, contra funcionário público no exercício das suas funções, por razão das suas funções. 3, na presença de várias pessoas, e várias pessoas aqui pelo menos 2, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da injúria ou da difamação. Ou seja, através de meios de comunicação, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, televisão, rádio, enfim. Ou então, quando o crime contra a honra é praticado contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto na injúria. Então, esse inciso 4º, com essa ressalva, só se aplica à difamação e à calúnia. Incisos 1, 2 e 3 se aplicam aos 3 crimes. O inciso 4, com essa ressalva, só se aplica à difamação ou à calúnia. Então, sendo uma dessas hipóteses, aquela pena inicialmente prevista no artigo que tipifica a conduta vai ser aumentada em 1/3. Aí vem o parágrafo único para dizer ainda, se o crime é cometido de forma mercenária, mediante pagamento ou promessa de recompensa, a pena vai ser dobrada. Então, eu pego aquela previsão lá, do 138, 139, 140 de pena, se houve um crime contra a honra na forma mercenária, eu duplico a pena, senão, não uso esse parágrafo. Ou, se houve qualquer das hipóteses, ou relativas à vítima, a condição da vítima, ou esse meio que facilita a divulgação, aí eu faço a aplicação dessa majorante de 1/3. Lembrando que as causas de aumento de pena, exceto o inciso 4 do 141, são comuns a todos os crimes contra a honra. No 142, a gente falou aqui do 141, o 142 vai trabalhar hipóteses de exclusão do crime, mas essas hipóteses não se aplicam à calúnia, só a difamação e a injúria. Por isso que eu pulei, e a gente vai trabalhar o 143 e o 144, que tratam, respectivamente, da retratação e do pedido de explicações. O 143 fala da retratação, e vejam, ela só se aplica à calúnia e à difamação. Significa dizer que não existe retratação nos crimes de injúria, desculpe. O querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação fica isento de pena. O que é que se pede aqui, gente? Primeiro, que seja crime de calúnia ou difamação. Injúria, não. E o que é que se pede ainda? Que o querelado faça a retratação. Ou seja, ele se retrate, ele peça desculpas, ele se desculpe com a vítima, e essa desculpa precisa acontecer antes da sentença. Então, pode ser imediatamente após a ofensa, pode ser após a denúncia, ou pode ser após a propositura da queixa-crime, a depender de quem seja a vítima, e isso vai ensejar, então, a isenção da pena. A ele não se aplica pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação, se o ofendido desejar, deve acontecer pelos mesmos meios. Então, veja, eu fui à televisão, a um programa qualquer, numa emissora qualquer, e ofendi a alguém, a honra objetiva de alguém, imputando a ele um fato criminoso. Então, eu quero me retratar para ficar isento de pena. Peço desculpas à minha vítima, e a minha vítima diz, eu exijo que a sua retratação seja pelos mesmos meios pelos quais se deu a ofensa. Então, eu devo ir à mesma emissora, ao mesmo programa, no mesmo horário, e fazer a minha retratação.
essa retratação precisa ser cabal, forte, explícita, ela não pode ser subentendida, tá bom? E a retratação, como isenta de pena, ela é uma extinção de punibilidade. Eu tenho ainda no 144 a previsão do que a gente chama de pedido de explicações. O que é esse pedido de explicações? Veja, alguém disse alguma coisa, não ficou claro se ele pretendia me ofender ou não. Eu não estou entendendo o que é que ele quis dizer com aquilo. Então, antes de processá-lo por um crime contra a honra, porque eu não sei se de fato ele o cometeu, o que eu posso fazer? Judicializar um pedido de explicações na forma do 144. O que eu quero? Que o sujeito explique o que ele quis dizer com aquilo que ele disse, para que eu saiba se o que ele quis dizer é de fato o que eu entendi que ele disse. Então, aqui eu já não estou processando alguém, eu não pretendo aqui vê-lo punido pelo crime de calúnia. O que eu quero aqui é que ele diga, explique o que ele quis dizer com aquela narrativa que ele fez, ou com o desenho, ou com a mímica, ou com a escrita, enfim, seja lá qual for a forma. Diz o 144. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação, injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las, a critério do juiz, ou não as dá satisfatoriamente, responde pela ofensa. Então, eu entrei com o meu pedido de explicações. O ofensor, o suposto ofensor, foi citado para se manifestar. Ele não se manifesta, não diz nada. Ou então o que ele diz não é suficiente para esclarecer a dúvida, para explicar aquilo que foi pedido. Aí o juiz pode entender como não satisfeito o pedido de explicação e isso abre para mim o direito, então, de processar essa pessoa criminalmente pelo crime de calúnia. Por quê? Porque ela teve a oportunidade de se explicar e não se explicou ou não se explicou de forma satisfatória. Então, é um mecanismo prévio de processamento pelo crime contra a honra que permite que alguma dúvida seja sanada, até mesmo para evitar a judicialização de um processo criminal diante de tantos processos criminais que a gente tem, e não menosprezando a honra, mas objetivando punição de agentes por crimes muito mais graves, não é? E, por fim, o 145, que trabalha a ação, que tipo de ação a gente vai ter nos crimes contra a honra. É o 145, quem vai falar sobre a ação penal. E olha o que ele diz: nos crimes previstos nesse capítulo, ou seja, calúnia, difamação e injúria, somente se processa mediante queixa, ou seja, os crimes serão, os processos serão desenvolvidos, serão iniciados através de uma queixa-crime. São crimes de ação penal privada. Regra, salvo quando, no caso do 140, parágrafo 2, da violência resultar lesão corporal. Aí que eu estou falando de injúria, a gente ainda vai tratar isso aqui um pouco mais na frente. Eu vou pegar só o que me interessa para a calúnia. Então, a regra é: a calúnia se processa por ação penal privada. Aí vem o parágrafo único para fazer uma ressalva. Será a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da República, do ministro da Justiça, no caso do 141, e a representação do ofendido, no caso do 141, 2. Quem são essas pessoas? A gente falou agora há pouco. Olha aqui o 141, que fala das majorantes. Se o crime é cometido contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, a ação é penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Se a ação, o crime de calúnia foi cometido contra funcionário público no exercício das suas funções, em razão das suas funções, a ação vai ser penal pública condicionada à representação da vítima ou seu representante legal. Exceto essas duas hipóteses da calúnia, a ação penal é uma ação penal privada como regra. Tá aqui a expressão, tudo bem?
Competência para processamento, se a calúnia foi pela imprensa, o local da impressão. Se a calúnia foi pela internet, local da inclusão da formação e não do servidor. Então, se eu fiz a minha publicação ofensiva contra você em Araripina, Araripina vai ser o juízo competente para me fazer processar. E aqui a gente termina o estudo da calúnia para iniciar o estudo da difamação. O que é o crime de difamação, minha gente? Também vai haver aqui uma narrativa de um fato ofensivo à reputação, mas esse fato já não é um fato criminoso. A diferença entre a difamação e a calúnia é que na calúnia, a minha narrativa redunda num fato criminoso. Na difamação, a minha narrativa redunda num fato ofensivo que não é criminoso, podendo ser, inclusive, uma contravenção. Então, ambos tutelam a honra objetiva, o que pensam a respeito da vítima. Ambos pedem uma narrativa. Aqui eu também preciso narrar os fatos, mas a distinção está: a minha narrativa na calúnia é de um fato criminoso e a minha narrativa na difamação é de um fato ofensivo, mas não criminoso. 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Olha só, se eu disser assim, fulana estava em determinado local, digo qual foi o local, tal dia, rodando a bolsinha, esperando clientes para satisfazer, mediante pagamento, os seus impulsos sexuais. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que essa pessoa estava se prostituindo. Prostituição não é crime. Eu narrei um fato, narrei. Esse fato ofende a honra desta pessoa, ofende, mas não chega a ser um fato criminoso. Por isso que eu tenho uma difamação e não uma calúnia. Se eu digo também que o que a pessoa fez constitui um tipo contravencional, eu também estou praticando uma difamação e não uma calúnia, porque a calúnia pede a narrativa de um fato criminoso, e crime é espécie, assim como contravenção é espécie do gênero infração penal, tá? Detenção, 3 meses a 1 ano e multa. Olha o parágrafo único falando sobre a exceção da verdade. Só se admite a exceção da verdade na difamação se o sujeito é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício das suas funções. Na calúnia eu tinha que a exceção era regra. Aqui na difamação eu tenho que a exceção da verdade é uma exceção. Ela só cabe em uma hipótese, que é a hipótese da vítima ser funcionário público e a ofensa ter sido irrogada em função do exercício funcional dessa vítima. Tutela-se aqui também, o bem jurídico é a honra objetiva, o que as pessoas pensam a esse respeito. Eu tenho que narrar um fato. Esse fato pode ser verdadeiro ou não, pode ser um fato verdadeiro ou pode ser uma mentira, não interessa, não importa, desde que ele ofenda a honra objetiva da minha vítima. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, qualquer um pode praticar um crime de difamação, e em relação ao sujeito passivo, também temos que qualquer pessoa pode ser vítima do crime de difamação, inclusive as pessoas jurídicas. O inimputável também pode ser vítima de difamação, aquele sujeito que não tem capacidade para se fazer ser punido pelo Estado pela prática dos seus crimes, ele também pode ser sujeito passivo, vítima de difamação, além de, como a gente já disse na calúnia, os desonrados, os infames, os criminosos, os prostituídos. Não se considera aqui a condição da pessoa, tá?
o que se considera é que aquela narrativa gere alguma ofensa à vítima. E como a gente sabe que a regra é que a ação penal é privada, então cabe ao sujeito se sentir ofendido e fazer processar o seu ofensor. Se o sujeito não se sentiu ofendido, se eu disse que a fulana estava rodando a bolsinha, narrei o fato que ensejava a prática da prostituição por ela, e ela não se sentiu ofendida, nada vai acontecer. É preciso que a minha vítima se sinta ofendida para que eu responda pelo crime, porque ela precisa processar a mim, embora a sua honra atingida tenha sido a honra objetiva que as pessoas pensam a respeito dela, tá? Consentimento do ofendido aqui também funciona quebrando o crime, e os mortos, como eu já disse, não podem ser difamados, como acontece na calúnia. A difamação, difamar alguém, é desacreditar publicamente, é infamar, é falar mal, é detrair, tecendo um fato concreto que macula a imagem da pessoa perante terceiros. Não é o que ela pensa sobre si, é o que os outros pensam sobre ela. O fato ofensivo não precisa ser mentiroso, como eu já disse, pode ser mentira ou não, mas o fato narrado precisa ser específico e determinado. Eu preciso dizer exatamente como aquilo aconteceu. Eu não posso dizer só que fulana estava se prostituindo. Aí eu vou praticar uma injúria. Para que eu tenha o crime de calúnia, eu preciso que eu narre pormenorizadamente os fatos. O elemento subjetivo, como a gente já falou, é o dolo com o fim de agir, fim especial de agir, de difamar, e não há forma culposa. O delito se consuma, já que tutela a honra objetiva, quando terceiro toma conhecimento da ofensa que eu irroguei, e a tentativa, embora não comum, também é possível, seguindo aquelas mesmas determinações que eu falei no crime de calúnia. Aqui, na difamação, cabe a exceção da verdade como exceção, lá na calúnia era regra, e só vai caber a exceção da verdade na difamação quando o ofendido é funcionário público e a ofensa for relativa às suas funções. Então, eu preciso de duas exigências: a qualidade de funcionário público da vítima e que a ofensa seja relativa às suas funções. Não basta que eu chegue para alguém que é funcionário público e encontre com ele na rua e diga: olha, a sua esposa está lhe traindo com fulano de tal, indo todas as quartas a determinado motel. Eu não posso pretender a exceção ele não pode pretender, eu não posso pretender a exceção da verdade aqui, porque, embora o sujeito seja funcionário público, a ofensa que eu pratiquei contra ele não foi uma ofensa relativa às funções dele, foi uma ofensa pessoal. Então, veja a tragédia de eu permitir uma exceção da verdade para provar que a esposa dele, de fato, o trai. Por isso que a gente não permite, que o legislador não permitiu aqui a exceção da verdade na difamação, exceto nessa condição exposta aí no parágrafo único do 139. Aqui também a gente aplica a exceção de notoriedade dos fatos do 523 do CPP, como eu já falei na calúnia, pretendendo não provar que é verdade, mas pretendendo provar que aquilo que eu disse todo mundo já sabe. É uma narrativa, é um fato de conhecimento público e que não houve nenhuma novidade na minha narrativa. Por fim, a ação penal aqui na difamação, as mesmas regras da ação penal da calúnia. A regra é que a ação seja privada, com a exceção da ação pública condicionada à requisição, no caso do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, ou então a ação penal pública condicionada à representação, no caso do ofendido ser funcionário público no exercício das suas funções. As mesmas causas de aumento de pena do 141 que a gente já estudou se aplicam aqui à difamação. Exclusão do crime. Aí aqui a gente tem um instituto novo, porque ele não se aplica à calúnia
e, portanto, a gente ainda não o estudou. Aqui eu tenho que, nos crimes de injúria e de difamação, não serão punidos os agentes quando, repito, reitero, a exclusão do crime não se aplica à calúnia, só à injúria e à difamação. A ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte do seu procurador. Aquela audiência de família bem constrangedora, em que as partes ofendem-se mutuamente, ou então o procurador, o advogado, no intuito de defender a sua cliente, acaba ofendendo a outra parte. Então, essa ofensa irrogada em juízo não é punível quando a ofensa se caracterizar como injúria ou difamação, tá? A calúnia não entra aqui, por quê? Porque na calúnia eu estou imputando um fato criminoso a alguém, falsamente. Então, eu não posso trazer uma exclusão de crime para a calúnia pela gravidade da conduta. Também não vai haver injúria ou difamação punível quando a opinião desfavorável da crítica literária ou artística ou científica, salvo quando é inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Então, esses críticos literários, críticos de artes, quando eles emitem a opinião deles, ainda que seja desfavorável à vítima, à suposta vítima, à pessoa que foi criticada, eu não posso dizer que aquilo ali foi um crime de injúria ou de difamação, a menos que se caracterize no caso concreto que houve um extrapolamento do direito de criticar dele. E, em terceira hipótese, quando há um conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste cumprimento de dever de ofício. Então, vamos supor que o funcionário público precisa fazer algum relatório sobre alguma ocorrência de vigilância sanitária, e nessa ocorrência ele fala mal do comportamento do agente, do administrado, e o administrado se sente ofendido. Mas eu não posso dizer que necessariamente houve aí uma injúria, uma difamação punível, a menos que se caracterize que ele também se excedeu no exercício do seu direito de emitir esse conceito desfavorável no exercício da sua função, tá bom? Nos casos do 1 e do 3, responde pela injúria ou pela difamação quem a dá publicidade. Então, na ofensa irrogada em juízo, quem irrogou não responde. O funcionário público que emitiu parecer, aliás, que emitiu opinião desfavorável, também não responde. Agora, quem nesses dois casos leva adiante, publica o que foi dito, o que foi escrito, o que foi falado, aí esse terceiro sim vai responder pelo crime de injúria ou de difamação, ok? Aí, no 143, retratação, que também se aplica à difamação, mas a gente estudou já na calúnia, não vamos repetir. E, por fim, o pedido de explicações. Aquele mesmo pedido de explicações que a gente estudou lá no crime de calúnia, a gente traz as regrinhas aqui para a difamação. Não há também muito o que falar sobre isso. E aí a gente chega, então, ao crime de injúria, que é o último dos crimes contra a honra, que é aquele crime que vai tratar não da narrativa de fatos, mas da qualificação da pessoa. Aqui eu já não conto mais histórias. Aqui eu dou conceitos depreciativos, qualidades negativas. Aqui eu vou dizer, sujeito, fulano é burro, fulana é prostituta, fulana se prostitui, fulano é ladrão. Eu dou conceitos negativos, depreciativos a respeito de uma pessoa. Isso é o crime de injúria, diferente dos crimes de calúnia e difamação que pretendem uma narrativa dos fatos pormenorizada, né? E, além do conceito, né, do estabelecimento no parágrafo, no caput do 140 do que é a injúria, a gente tem 3 parágrafos trazendo também disposições diferenciadas e bem diferenciadas relativas aos crimes que a gente trouxe anteriormente. Por quê? No parágrafo 1º, o que é que eu tenho? Hipóteses
que, segundo essas ocorrências, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Isenção de pena. No parágrafo 2º, a gente tem uma previsão de um crime de injúria qualificado, chamado de injúria real, quando as pessoas partem para as vias de fato ou quando a injúria consiste em violência. E no parágrafo 3º, o que a gente chama de injúria preconceituosa. Tem quem chame de injúria racial, mas aqui eu não falo só de raça, eu falo de outros preconceitos. Então, a terminologia seria uma injúria preconceituosa, tá bom? Então, vamos lá às considerações gerais sobre a injúria. O bem jurídico tutelado, diferente dos demais, não é a honra objetiva. Aqui, agora, eu tenho proteção da honra subjetiva, o que eu mesma penso ao meu respeito. Eu vou me sentir ofendida quando eu tomar conhecimento da ofensa. Já não interessa se terceiros souberam, já não interessa o que os outros pensam a meu respeito. A honra aqui é uma honra subjetiva, o que eu penso sobre mim. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, qualquer pessoa pode praticar o crime de injúria, como qualquer pessoa também pode ser vítima da injúria, tá bom? Se for o caso do idoso, a gente tem legislação especial para isso, artigo 96 do Estatuto do Idoso. A pessoa jurídica já não pode ser vítima de injúria. Eu não posso dizer que a pessoa jurídica é ladra, eu não posso dizer que a pessoa jurídica é bonita ou é feia, eu não posso dar qualidades negativas a uma pessoa jurídica com a finalidade de ofender a sua honra subjetiva simplesmente porque ela não possui honra subjetiva. A pessoa jurídica não possui honra subjetiva. A pessoa jurídica não pensa nada sobre si mesma, tá bom? Também não existe injúria contra os mortos, tá? Conceito de injúria: palavra ou gesto ou desenho ou mímica ou qualquer murmúrio que viole a honra objetiva da pessoa, que demonstra desrespeito, desprezo, ultraje, vilipêndio. Então, se você fica fazendo movimentos de orelha de burro para alguém, se você faz a mímica de um rabo de burro para alguém, se você bota um chapeuzinho de burro na cabeça de alguém, se você faz um desenho depreciativo sobre alguém no quadro da faculdade, no quadro branco, que a gente chama de negro da faculdade, então tudo isso pode ser forma de injúria. Eu não preciso falar necessariamente. Eu posso praticar a injúria por qualquer outra maneira, tá bom? Aqui, mais uma vez, o consentimento do ofendido também exclui o delito e consentimento da vítima exclui o delito. Tipo objetivo. A injúria pode ser uma injúria absoluta, aquele termo, aquela terminologia ou aquela mímica, enfim, aquilo que eu fiz se caracteriza como ofensa em todo o Brasil. Ou ela pode ser uma injúria relativa. Aquilo é ofensa em determinadas localidades, mas não é ofensa em outras. Como eu falei no início sobre a questão cultural da Bahia, chamar uma mulher de ordinária na Bahia é quase um elogio. Chamá-la em outras regiões pode ser que se caracterize como um crime, né? Chamar uma mulher na Bahia de neguinha é um apelido carinhoso que se dá às pessoas. Chamá-la de neguinha em outra localidade pode ser que se caracterize, e não é porque é na Bahia que não vai ser injúria, não. Vai depender do sentimento de ofensa da pessoa que recebeu essa nomenclatura. Eu estou dizendo que lá é mais comum, só isso. Mas em outras regiões isso aí vai soar como ofensa. Lá também pode soar, mas é mais incomum. A ofensa também pode ser imediata, quando eu mesma a faço, ou ela pode ser imediata, quando eu utilizo de algum subterfúgio, ou de uma terceira pessoa, ou de uma forma mecânica, ou de um animal. A minha ofensa pode ser direta, a injúria pode ser direta, quando eu falo dos vícios de alguém quando eu falo dos vícios da minha própria vítima,
ou ela pode ser indireta quando eu ofendo falando dos vícios de uma outra pessoa. Então, eu posso dizer, por exemplo, para que eu diga que alguém é corno, aquela pessoa que eu quero qualificá-la como corno, e aí eu não digo que ele é diretamente corno, mas o que é que eu digo? Sua esposa é uma adúltera. Eu estou ofendendo a ele através da ofensa que eu estou irrogando contra a esposa dele, contra a moral da esposa dele. A minha injúria também pode ser explícita, quando ela é clara, quando ela é objetiva, ou pode ser implícita, quando ela está subentendida. O elemento subjetivo da injúria é o tipo, o dolo, e aquele dolo com um fim especial de agir, de injuriar. Não há forma culposa para os crimes contra a honra. A consumação se dá quando a vítima toma conhecimento da ofensa, já que é ofensa à honra subjetiva, que ele pensa de si próprio, não há necessidade do conhecimento de terceiros. A tentativa, embora incomum, também é possível, como nos demais crimes contra a honra. Vem o parágrafo 1º para trazer algo que é só da injúria, dizendo que o juiz pode deixar de aplicar a pena em duas situações. Ou quando o ofendido de forma reprovável provocou a injúria, ou seja, eu provoquei você e aí você, retorquindo, me injuriou de volta. Então, se eu posso até nem ter injuriado necessariamente você, mas eu provoquei de alguma forma a injúria que você praticou contra mim. Então, se houve uma provocação, o juiz pode deixar de aplicar a pena a mim que injuriei você, por quê? Porque eu só o fiz porque fui provocada. Ou na segunda hipótese, quando existe uma retorção imediata. Você me injuria, eu injurio de volta. Então, nós dois, mutuamente, nos injuriamos de forma imediata. Nesse caso também, o juiz pode deixar de aplicar a pena prevista para o crime de injúria, tá bom? Aí a gente vai para o estudo dos parágrafos 2º e 3º para finalizar o crime de injúria. Porque dos crimes contra a honra que nós temos, só a injúria traz formas qualificadas. E quais são essas formas qualificadas da injúria? A injúria real, que é aquela que se utiliza de violência ou de vias de fato, ou então a injúria, que eu coloquei aqui racial, mas coloque e há doutrinadores que trabalham com esse termo, mas eu vou colocar como injúria preconceituosa, porque ela não trabalha apenas com aspecto preconceituoso. Ela não trabalha apenas com aspecto racial, tá? Vou fazer essa correção aqui. Vamos lá. Injúria real. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou meio empregado, se considerem aviltantes, detenção de 3 meses a um ano. Aquela pena inicial da injúria, que era de detenção de 1 a 6 meses, passa a ser de 3 meses a 1 ano. E a gente teve um exemplo recente, muito interessante, dessa injúria racial. Eu não sei se vocês viram agora na pandemia, um sujeito que se disse empresário de uma determinada região do Brasil, que eu não lembro, ele estava no banco de caronas de um carro, parou o carro na rua, começou a falar com uma pessoa em situação de rua, perguntando se estava difícil, oferecendo dinheiro, e quando o sujeito encostou no carro, ele deu-lhe uma bofetada na face desse sujeito. Então, o que é que eu tenho aqui? E gritou, vá trabalhar, vagabundo. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um exemplo de injúria real. Embora as pessoas ficassem dizendo que ali tinha havido uma lesão corporal, na verdade eu vejo isso aqui, pode até ter havido, mas o que é que eu vejo aqui? Eu vejo como uma injúria real. Porque aquela bofetada que foi dada, ela não foi dada com a intenção de ofender a integridade física daquela pessoa, ela foi dada com a intenção de ofender a integridade moral, a honra daquela pessoa. Foi dizer assim, vem aqui pegar o dinheiro que eu vou lhe dar, já que você está na condição de pedinte,
e quando o sujeito chega à porta do carro, ele leva uma bofetada no rosto, que para o homem é uma ofensa sem tamanho, e ainda grita que ele deve ir trabalhar e leva o carro com dinheiro. Então, eu vejo essa situação como uma situação de injúria real, por quê? Porque ele praticou essa ofensa contra a honra através de uma violência física. Pode ser a violência do 129 ou pode ser vias de fato como contravenção, tá bom? Então, é uma qualificadora da injúria que a gente tem aqui, protege-se além da honra subjetiva aqui também a incolumidade física, e aí os exemplos, bofetada, pisar no pé, corte ou puxão de barba, palpação em certas partes do corpo. Essa palpação eu já tiraria daqui porque ela pode caracterizar e vai caracterizar, já que com aspecto de sexualidade, o artigo 215-A da importunação sexual, tá? E cavalgar no ofendido, chamando indiretamente de burro, puxar a orelha, enfim. A violência será punida somada com a injúria real, enquanto as vias de fato são absorvidas. Então, veja, se da violência praticada ensejar uma lesão grave ou gravíssima, uma seguida de morte, o que é que eu tenho aqui? Um concurso de crimes. Ele vai responder pela injúria real mais a lesão. Agora, se o que houve foi vias de fato, aí a via de fato ela é absorvida, as vias de fato são absorvidas pelo crime de injúria real. Haverá concurso entre injúria e lesão, mas não haverá concurso entre injúria real e a contravenção das vias de fato. A contravenção vai ser absorvida. No parágrafo 3º, a gente tem o que chama de injúria preconceituosa, também como forma qualificada da injúria. O que eu tenho aqui? Eu já não vou mais usar violência nem vias de fato. Eu vou usar conceitos depreciativos em função da raça, da cor, da etnia, da religião, da origem ou da condição de idoso ou de portador de deficiência da pessoa. Então, se eu digo para um deficiente físico, ou seu aleijado, e fico chamando-o assim como forma de denegrir a honra dele, de depreciá-lo, eu não tenho só uma injúria, eu tenho uma injúria preconceituosa. Quando eu chamo alguém de negro, quando eu chamo alguém de macaco, e não preciso nem falar, como eu já disse a vocês, há exemplos de jogos de futebol em que torcedores ficaram jogando bananas no gramado a fim de chamar aquele jogador negro de macaco. Então, aqui eu tenho a injúria preconceituosa, e nesse caso, quando a utilização da ofensa é relativa à raça, aí sim eu poderia chamar de injúria racial, tá? Mas, no geral, seria uma injúria preconceituosa, utilizando desses conceitos, e a reclusão aqui vai ser de 1 a 3 anos e multa. É a pena mais grave que a gente tem. Veja que essa injúria preconceituosa, ela faz a previsão de regime de cumprimento de pena de reclusão. Regime de cumprimento de pena, não. Faz a previsão de pena de reclusão, que enseja o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena, e é a única reclusão de todos os crimes contra a honra. Nem a calúnia faz previsão de reclusão. E a injúria preconceituosa, então, faz. Na calúnia, a gente tem uma pena de 6 meses a 2 anos, que é o crime mais grave. Aqui na injúria preconceituosa, a nossa pena vai de 1 a 3 anos. Então, é a pena mais grave que a gente tem entre todos os crimes contra a honra, é essa injúria preconceituosa. Ok? Então, exemplo, chamar alguém de pretão, negão, judeu, baiano, japa, gringo, papa hóstia, beato, bode, caroço de pinha, enfim, a depender das condições particulares daquela pessoa dentro da narrativa do parágrafo 3º, tá? Para injúria preconceituosa não tem perdão, e não confundamos a injúria racial com o crime de racismo. Racismo é o crime previsto
na Lei 7.716, e lá, quando eu estabeleço esse preconceito em relação à raça, eu faço de forma genérica, para toda a raça negra, por exemplo. Aqui na injúria racial, não, eu estou deferindo a minha ofensa especificamente a uma pessoa em relação à raça dela, tá legal? Não esqueçam de fazer essa distinção entre injúria racial e racismo, não são a mesma coisa. Para a injúria, a gente tem aqui a previsão das causas de aumento de pena do 141, que a gente já estudou. A gente tem também aqui a previsão da exclusão do crime para injúria e difamação, que a gente estudou na difamação e não vai repetir. Também tenho para injúria a aplicação do pedido de explicações, quando eu não tenho certeza do que quis dizer o meu ofensor, então peço em juízo que ele se explique. O que é que eu não tenho aqui na injúria que a gente estudou nos outros? Eu não tenho possibilidade de retratação, não há previsão de retratação aqui para a injúria, retratação só se aplica à calúnia e à difamação, e também não há aqui a previsão de exceção da verdade. Então, vejam, na injúria não cabe retratação, que cabe nos outros crimes, e na injúria não cabe exceção da verdade, que cabe nos outros crimes, tá? Isso fique bem claro. Mas cabe o pedido de explicações. E, por fim, a ação penal, que a gente também já estudou exaustivamente, comum, disposição comum a todos os crimes. Se não é a hipótese de presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, nem é a hipótese de funcionário público no exercício das suas funções, em razão das suas funções, eu tenho que a ação penal é privada. E nesses dois casos, respectivamente, condicionada à requisição do ministro da Justiça ou a representação da vítima. Então, está aqui também essa sistematização para ficar mais fácil para vocês. Tentei fazer o slide de uma forma que ficasse bem didática, bem fácil de você compreender. Aí coloquei esses quadrinhos aqui diferenciadores, para depois vocês darem uma lida e fazerem a fixação do conteúdo. E esse outro aqui relativo a que tipo de honra é atingida em cada um desses crimes. E como sempre faço, aquele resuminho do capítulo que a gente trabalhou, o artigo 138 falando da calúnia, admitindo a exceção da verdade. O 139, falando sobre a difamação, admitindo a exceção da verdade apenas em uma hipótese, a do funcionário público. O 140, falando sobre a injúria simples, do caput, a injúria real, do parágrafo 1º, e a injúria preconceituosa do parágrafo 2º, lembrando que, aliás, do 2º e do 3º, lembrando que não cabe exceção da verdade aqui. O 141 fala sobre as majorantes e se aplica aos 3 crimes. O 142 trabalha a exclusão do crime apenas para injúria e difamação, quando o sujeito não vai ser punido naquelas hipóteses de ofensas irrogadas em juízo, crítica literária ou artística, ou então opinião desfavorável do funcionário público. No 143, a retratação, aquela possibilidade do ofensor se retratar antes da sentença, que só cabe para calúnia e difamação. No 144, o pedido de explicações, que cabe para os 3 crimes. E, por fim, a definição da ação penal, que, como regra, vai ser uma ação penal privada. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho extenso, eu não quis pará-lo para fazer 2 vídeos, porque a gente estava tratando de 3 crimes que precisam ser estudados juntos, então vocês vão assistindo, vão dando uma pausa, enfim, da maneira que vocês acharem mais conveniente. Eu sei que o vídeo ficou grande, mas havia essa necessidade de tratar desses 3 crimes numa única videoaula, tá bom, gente? Então, espero que o material seja proveitoso, espero que a videoaula também seja muito proveitosa e a gente vai retomar na nossa 4ª videoaula. Eu vou ainda estabelecer aqui quais serão os artigos que a gente vai trabalhar
mas provavelmente a gente já vai para os crimes contra o patrimônio para ganhar tempo, tá bom? Como eu já tinha dito, os conteúdos vão ficar disponibilizados através das videoaulas e a gente vai fazer as videoconferências apenas para sanar as dúvidas que eventualmente vocês tiverem, tá bom? Então, para mim agora já boa tarde para vocês e bons estudos. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou no WhatsApp, tá bom? Beijão, bons estudos.